Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de grande alegria, né, irmãos? Estarmos aqui uma terça-feira, qual o Senhor nos preparou, né? Onde nós louvamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos aprender, né, por meio do Espírito Santo, a palavra do Senhor e logo mais a oração, né, para buscar mais ainda a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós possamos ter autoridade, né, como nós vamos ver na palavra dessa noite, para que nós possamos ser um vaso na mão do Senhor. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em 1 Samuel, capítulo 25, dos versículos 18 ao 35. Passo a ler. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando com um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal, o seu nome é a tolice, o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem impediu o derramar de sangue, e de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor, sejam como Nabal. Este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E quem não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar a vida de meu Senhor, será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, esta lançará fora, como se atirasse uma cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito o meu Senhor todo o bem que falou a respeito,
e tiver colocado como príncipe de Israel, então o meu Senhor não terá motivo de pesar e nem remorso por ter derramado sangue inocente e por ter vingado com suas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu Senhor, então lembre dessa sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje impediu um derramar de sangue, e de me vingar com minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se não tivesse apressado, e não tivesse vindo ao meu encontro, e não teria ficado a Nabal até o amanhecer, e nem sequer um do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela havia lhe trazido. Ele disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvido ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós vamos aprender da vida de uma mulher chamada Abigail, para a gente ver que muitos, né, às vezes a gente pega homens e mulheres na Bíblia, que vários capítulos, né, tem, igual Esther, tem um livro só dela, então tem vários capítulos, livros, mas tem outros, irmãos, que aparecem do nada, aparecem na Bíblia, tem uma atitude muito nobre perante ao Senhor, e depois não se fala muito mais nessa pessoa. E Abigail é esse exemplo, irmãos. Abigail é esse exemplo, que ela era casada com Nabal, né? E o capítulo 25 começa falando, o primeiro versículo fala que Samuel tinha morrido. Então quando Samuel morreu, Davi pegou e ele voltou para o deserto, porque ele sabia que Saul iria continuar tentando matá-lo, né? Que Saul tentou matar ele no capítulo 24, e poupou a vida de Saul na caverna. E depois no capítulo 26, logo seguinte ao 25, de novo, né? Saul foi para matá-lo, e ele novamente poupou a vida de Saul, quando ele pegou a lança de Saul, mas não o matou. Então Davi, sabendo que Saul iria tentar matá-lo novamente, ele fugiu para o deserto. E quando ele chegou em Maom, né, que era a cidade de Carmelo, tinha um homem lá muito rico, que chamava Nabal. E Davi, na outra vez que ele esteve no deserto, ele e os seus homens já tinham feito a segurança, né, das terras de Nabal. Então, como era uma época da tosquia, que é quando pega e corta, né, a pele, tira os pelos das ovelhas, essa época era uma época de muita festividade, porque as pessoas tiravam dali o seu sustento, conseguiam lucros com isso. Então era uma época de hospedagem, onde quem tinha ovelha, se chegasse alguém até a sua casa, ele recebia bem, dava mantimento para essa pessoa, porque era uma época de festividade. Davi, sabendo disso, ele mandou 10, né, dos seus servos lá falar com Nabal, deu saudações a Nabal, de respeito, né, de prosperidade. Só que Nabal, irmãos, quando Davi chegou ali e pediu, né, mantimento, porque ele tinha acabado de chegar com seus 600 homens no deserto, e não era fácil alimentar 600 homens, Nabal falou: quem é Davi? É o Davi, filho de Jessé? Ele não passa, né, de um rebelde que se surgiu contra o seu rei, um servo rebelde. Então, quando chegou aquela notícia a Davi, ele ficou muito irado. Se a gente for ver bem também, Davi pecou, porque Davi não consultou o Senhor. Davi ficou irado com o tamanho afronta que ele sofreu, e ele só pensava em ir lá e matar Nabal. Só que, como a gente viu na palavra, ele não ia só matar Nabal, ele ia matar todos os homens, né, que estivessem lá com Nabal. Então ele iria derramar sangue inocente, e isso era um pecado terrível perante o Senhor. Então, quando Davi saiu para atacar, né, Nabal e seus homens, um dos servos de Nabal ficou sabendo, e ele correu, e ele foi falar com Abigail, porque a palavra fala que com Nabal não tinha conversa. Nabal era um homem egoísta,
um homem mau, né? A palavra fala que ele era maligno, a própria esposa dele falou, e a gente pergunta, por que se ele era um homem tão maligno assim, por que ela estava casada com ele? É que naquela época não é igual hoje, né? Que as pessoas namoram, noivam, depois casam. Não, naquela época o pai e a mãe escolhia e tinha que casar e pronto. Mas para você ver, né, irmãos, que mesmo diante de uma circunstância tão difícil, igual se contava Abigail, que tinha um tirano como esposo, uma pessoa mau e muito má, e isso não impediu que ela fizesse o que era certo perante os olhos do Senhor, né? A palavra desta noite é para todos, mas é principalmente para as mulheres, né? Que as mulheres, irmãos, uma mulher sábia, ela edifica a casa dela, ao passo que uma louca, né, igual, fazendo a mesma atitude que fazia Nabal, ela destrói o seu lar, ela destrói a sua família. Então as mulheres, né, tem as mulheres que estão à frente da obra, as mulheres que são membros, vocês são uma coluna na igreja, mas principalmente na sua casa, na sua família. Então, que nós podemos aprender hoje com a palavra do Senhor, né, ter prudência, porque se Deus permitiu essa passagem na palavra, é que ela não quer apenas contar uma história, ela quer que nós possamos tirar ensinamento, né, que como Abigail, mesmo estando em uma situação difícil, ela foi ousada, ela fez o que foi correto perante os olhos do Senhor, e a sua atitude, irmãos, salvou a vida dos homens lá da funcionário de Nabal, evitou, né, que Davi cometesse um grave pecado contra o Senhor, e de certa forma salvou até a vida dela. Então, irmãos, a gente nunca perde por andar certo, principalmente na obra do Senhor. Se o Senhor tocou nosso coração, né, a gente tem que pegar e tem que ter atitude, igual teve, né, Abigail. Ela podia tanto ser morta por Davi não aceitar ao pedido de desculpa, como ela poderia ter sido morta pelo marido dela, se ele tivesse descobrido, mas ela não levou isso em conta, ela fez o que tinha que fazer. Então, né, principalmente nas casas, as mulheres conhecem o marido, os filhos, e às vezes chega o marido cansado do serviço, né, ou está preocupado com alguma coisa, e a mulher chega e quer falar justo naquele momento de problemas, vai acontecer que vai causar uma discussão no casal, pode fomentar, né, o marido que já está bravo, brigar com o filho, com a filha. Então, as mulheres têm que ter sabedoria no seu lar. É lógico que isso se estende também aos homens, né? Mas como a palavra nessa noite é focada mais a parte das mulheres, então que sempre que acontecer alguma coisa, que a gente sabe que a mulher na casa, ela não é o cabeça é o homem, mas a mulher, ela é quem filtra tudo passa pela mulher, os filhos correm na mãe, o marido quando precisa de alguma coisa também busca conselho com a mulher. Então a mulher é fundamental na vida da família, e o inimigo, irmãos, pode ter certeza, ele quer atacar a sua família, ele quer destruir a sua família, ele quer acabar com o seu casamento, quer tirar os seus filhos da presença do Senhor. Mas saiba que vocês, quando vocês estão com os joelhos no chão orando, né, isso tem muito poder, irmãos. No momento que você está orando, pode ter certeza que muralhas estão caindo, que o Senhor está estendendo livramento para a sua família, né, que bênçãos do Senhor estão chegando até aos seus familiares, esposo, filhos e filhas. Então, que vocês possam seguir aqui como a atitude que teve Abigail, né, que ela não se deixou levar, né, pelas dificuldades, mas ela teve atitude. Essa atitude salvou a casa dela, a família dela, né, salvou a vida até do esposo ingrato que ela tinha, que mais na frente a gente vai ver que ele faleceu, né. Então, uma atitude certa, irmãos, ela evita uma tragédia, e ela traz grande bênção ao lar, traz grande bênção à igreja. Então que vocês possam continuar firmes na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, né? Tem aqui muitas, né, mulheres que o Senhor está usando, e com certeza vai usar mais ainda, irmãos. Basta que vocês continuem firmes, né? E nós homens também, continuarmos firmes na presença do Senhor. Aí o versículo 18 vai dizer: então Abigail pegou, aqui a palavra fala, ó, de toda a pressa, 200 pães
2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figos. E pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vá na minha frente que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada ao seu marido, Nabal. Aqui, irmãos, não é que ela não contou que ela era uma mulher desobediente. Ela não contou porque ela já sabia qual seria a atitude dele. Ele não iria autorizar ela a ir. Davi iria vir com seus homens e ia matar todos os homens funcionários de Nabal. Então ela fez isso porque o Senhor já tinha tocado o coração dela. Aí o 20 vai dizer: enquanto ela estava cavalgando com o jumento, descia encoberta pelo monte, ou seja, numa curva, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Aqui o 21 vai falar o que Davi estava pensando. Ora, Davi tinha dito: com certeza nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e nada sentiu falta, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele, ou seja, todos os homens. Aqui, irmãos, Davi errou também, porque Davi tinha que ter consultado o Senhor, e ele não consultou, ele deixou-se levado pela raiva. Então nós temos também, irmãos, que não seguir o exemplo de Davi nesse caso aqui. Que quando acontecer algo, que a gente eleve os pensamentos, ore ao Senhor, busque direcionamento ao Senhor, porque aí a gente vai fazer a coisa certa. Aqui Davi ia fazer a coisa errada, mas Deus, irmãos, Ele é tão bom, que mesmo quando a gente não ora, não consulta, Deus levanta alguém para nos mostrar que a gente está no caminho errado, que foi no caso de Abigail. Deus levantou Abigail, e ela foi, de frente com Davi, e evitou que Davi fizesse um mal muito grande perante os olhos do Senhor. E aqui o 22 vai dizer, que meu Deus, o 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Olha, irmãos, aqui é uma grande lição de humildade, porque não era Abigail que tinha feito a desfeita para Davi, ela não tinha nada a ver com a situação, mas ela teve humildade de ir lá e pedir perdão por algo que ela não fez. E isso, irmão, serve de exemplo para a gente ter humildade, porque às vezes a gente não está errado, mas não é porque você está certo, porque a coisa mais fácil que tem é quando você está com a razão, você chamar a atenção, você repreender uma pessoa, e até mesmo você humilhar uma pessoa, porque você está com a razão. Mas aqui, veja que ela fez o contrário, ela mesmo sem ter feito nada, ela foi lá e pediu perdão por algo que ela não fez. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está com a razão, de ter humildade, sabedoria para falar com as pessoas. E por vezes, irmãos, mesmo a gente não estando errado, a gente vai ter que se pôr no lugar do outro e fazer uma intermediação para que o mal maior não aconteça. E foi isso que Abigail fez. Mesmo ela estando certa, ela saiu da sua zona de conforto, foi lá e pegou e enfrentou o exército de Davi de frente, e logo que ela viu, ela se prostrou perante ele e pediu perdão. Isso é humildade, irmãos. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar dia a dia, porque não é que a gente seja arrogante, por mais que a gente seja humilde, quanto mais a gente buscar o Senhor, mais a gente buscar o Espírito Santo em nossa vida, mais humildade a gente vai ter, para saber falar com as pessoas, para saber intermediar, e até mesmo ganhar alma para nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 24 vai dizer, lançou-se aos pés de Davi e disse, meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim, permita que esta sua serva fale e escute a palavra da sua serva, que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, Nabal. Veja, irmãos, a própria esposa estava falando que aquele homem era um homem maligno. Então, aqui fica uma lição para a gente também, para os homens aqui que estão na presença do Senhor, que possa ser um bom exemplo na sua casa, na sua família, que nós possamos ser vistos por outras pessoas como um homem cristão, um homem de bem, e não como Nabal aqui, que era um homem maligno. Porque, irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que são cristãos somente na igreja, quando chega na casa trata mal a mulher, os filhos, no serviço é um tirano. Então a gente não pode seguir esses exemplos, a gente tem que seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo,
Que mesmo não sendo Deus Todo-Poderoso, Ele só fez servir aqui na terra. Servir, ensinar, cuidar, perdoar. Então a gente tem que seguir o exemplo do certo. Porque Ele é o que significa no seu nome. Nabal, o seu nome, é a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o Senhor mandou. Aqui ela estava se explicando que ela não teve culpa, que ela não viu, né, os 10 servos de Davi. Aí no 26, irmãos, vai dizer: agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem impediu de derramar de sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Olha, irmãos, aqui, né, ela não só foi prudente, como ela foi sábia, porque ela soube tocar o coração de Davi. Ela sabia que Davi estava errado, mas se ela falasse: assim como meu esposo está errado, você também está errado por derramar sangue inocente, talvez ela não tinha conseguido lograr êxito naquilo que ela pretendia. Então o que ela fez? Ela usou o nome de Deus Todo-Poderoso, né? Ela foi sábia. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria também, quando as circunstâncias vierem na nossa vida, a luta, a dificuldade, e até mesmo as bênçãos, nós temos que ter sabedoria, procurar orar, perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu faço com essa situação? O que eu faço com essa bênção que o Senhor colocou na minha mão? Com essa luta que eu estou passando, qual que é a minha atitude que o Senhor espera? E você pode ter certeza, irmão, que o Espírito Santo vai dar direcionamento, e nós vamos nos sair muito bem da situação, né? Então aqui, a Abigail teve sabedoria, ela usou o Senhor Deus para abrir os olhos de Davi, que estava cego de raiva. Que os seus inimigos e os que o procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Aí o 27 vai dizer: este é o presente que a sua serva trouxe ao meu Senhor, que seja dado aos rapazes que seguem ao meu Senhor. Ou seja, aquilo que Nabal tinha negado, que era alimento para o exército de Davi, Abigail pegou e levou, e pediu que ele aceitasse aquilo, e então Davi aceitou. Aí o 28 vai dizer: perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. Aqui mais uma vez ela está usando de sabedoria para que Davi, né, aceite o que ela está oferecendo. Aí o 29 vai dizer: e se algum homem se levantar para perseguir e tirar a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse uma cavidade na funda, deu uma funda. Aqui, irmãos, Davi lembrou de quando ele matou Golias. Olha quanta sabedoria teve Abigail. Ela não apenas foi lá e começou a falar palavras e palavras, ela teve uma estratégia, ela usou Deus. Aí depois aqui ela lembrou, né, fez ele lembrar de quando ele matou Golias, que era o inimigo de Deus. Então, irmãos, nós temos que também ter uma estratégia, pensar, né, o que a gente vai falar, o que a gente vai pedir. As mulheres na casa, os maridos também, né, o que você vai pedir? Se você viu um problema ali, você vai chegar e vai falar: ó, aqui tem um problema? Não, irmãos, nós temos que ter uma estratégia, apresentar o problema, mas já ter uma solução em mente. Porque se a pessoa falar: tá bom, o que você quer que eu faça? Aí a pessoa fala: não sei. Então, irmãos, quando a gente vai pedir algo, a gente tem que ter uma estratégia, a gente já tem que ter uma solução, tem que levar a situação, né, a dificuldade, mas já tem que também levar a solução, para que o fato seja resolvido, e não seja mais agravado ainda. Aí o 30 vai dizer: quando o Senhor Deus tiver feito do meu Senhor todo o bem que falou a respeito, e tiver colocado como príncipe de Israel, que seria no caso o rei. Veja, irmãos, que também, né, com certeza, né, a palavra não fala, mas Abigail tinha orado muito, porque tudo que ela falava aqui, era coisa que Deus já tinha prometido a Davi, e não tinha como ela saber, mas o Espírito Santo estava com ela ali. Então tudo que ela estava falando, era coisa que o Senhor tinha prometido a Davi. Aí o 31 vai dizer: então meu Senhor não terá motivo de pesar e remorso, por ter derramado o quê?
sangue inocente e por ter se vingado com as suas próprias mãos. E, quando o Senhor Deus tiver feito bem para meu Senhor, então lembre-se dessa sua serva. Então ela fez um pedido aqui, mas não fala qual pedido seria isso, ela fala apenas para lembrar. E aqui, irmão, no 32, a gente vai ver o resultado de toda a atitude que Abigail teve, de uma atitude sábia, né? Ela não apenas ficou na casa, questionou, ficou se lamentando, vai vir matar só os homens, eu sou mulher, então tô bem. Não, ela se colocou no lugar daqueles inocentes que iriam morrer, correu risco de vida, foi lá, intercedeu junto a Davi, teve sabedoria nas suas palavras, que não adianta nada ficar só falando e reclamando, e não ter sabedoria naquilo que fala. Ela teve sabedoria naquilo que ela falou, ela conseguiu tocar Davi, ela usou Deus, né? Deus como argumento, depois ela usou as promessas que Deus tinha na vida de Davi como argumento, e agora nós vamos ver o 32, o que Davi fala. Aí o 32 vai dizer: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Olha, irmãos, o próprio Davi reconheceu que aquilo era intervenção de Deus na vida dele, porque ele estava movido pelo ódio. Bendita seja a sua prudência, ou seja, Davi estava elogiando a prudência, né, de Abigail. E bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de vingar com as minhas próprias mãos. Olha, irmãos, o reconhecimento, é isso que a gente tem que ter também, gratidão, reconhecer quando uma pessoa chama a nossa atenção, porque aqui, ela chamou a atenção de Davi, né, e Davi reconheceu e ainda agradeceu, irmãos, porque pode ter certeza, irmão, que muitos que puxam a nossa orelha, né, que dá bronca na gente às vezes, essa pessoa que é o nosso bem, essa pessoa que é o nosso melhor, e muitos que te dão tapinha nas costas, irmãos, estão sendo falsos com você, que é o seu mal. E tem pessoas que gostam, né, pelo ego, de tapinha nas costas, e acabam indo pelo caminho errado. Então, irmãos, quando a gente receber uma bronca, saiba refletir, será que isso não é para o meu bem? E se for, tenha a humildade que Davi teve aqui também, que ele reconheceu que ele estava errado, que ele ia derramar sangue inocente, e ele ia fazer pecar contra o Senhor. Aí o 34 diz: porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse se apressado, e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, e nem sequer um do sexo masculino. Ou seja, Davi reconhece que se não fosse a atitude dela, ele teria matado a Nabal, mas não só a Nabal, ele teria matado todos aqueles homens inocentes, que não tinha nada a ver com o que Nabal tinha feito. Aliás, aqueles homens, né, quando o servo foi falar com Abigail, ele reconhece que os exércitos de Davi protegia eles quando estavam cuidando das ovelhas. Então, irmãos, veja, né, a humildade que teve também Davi, que reconheceu a atitude de Abigail. E isso que a gente tem que também ter, né, saber reconhecer quando alguém faz algo bom para a gente, não achar que aquilo é de graça, né, porque igual a gente vê no relacionamento, né, tanto a mulher quanto o marido, quando um faz algo bom para o outro sente vontade de recompensar aquilo, porque ele vê que a pessoa está se esforçando para querer o bem dele. Então que nos lares sejam assim, né? As mulheres se esforcem para cuidar dos seus esposos, e os seus esposos também, que se esforcem para cuidar, que não achem que tudo é obrigação, que porque você chegou na sua casa, sua esposa fez ali uma refeição para você, que aquilo é obrigação. Saiba elogiar, saiba reconhecer. As esposas também saibam reconhecer aquilo que o marido fez, porque é isso que constrói um casamento saudável, um casamento duradouro. Saber reconhecer, e também, né, ao reconhecer, fazer algo em troca para agradar essa pessoa também. Que ninguém é porque casou com um que tem só a obrigação, tem também seus direitos, e o ser humano, ele gosta de ser bem tratado. Aí o 35 vai dizer: então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela havia lhe trazido. Ele disse: volte em paz, né? Volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvido ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Então, irmãos, olha que maravilhoso que é, né? Uma mulher prudente, uma mulher sábia, né? Mas aqui também se aplica aos homens, que a gente tem que ter atitude. Em primeiro lugar, teve uma atitude, e essa atitude não pode ser uma atitude de questionamento apenas, tem que ser uma atitude sábia, de sabedoria, que possa agregar algo. Aqui ela não levou o problema, ela levou a solução para o problema.
Graças à atitude dela, vidas foram poupadas. Ela fez bem ao marido dela, que naquele momento não morreu, fez bem a todos os servos dele que não morreram, e fez bem também a Davi, que não cometeu um crime perante o Senhor, que é derramar sangue inocente, por estar movido pelo ódio. Então, irmãos, veja que uma atitude certa, no momento oportuno, ela tem grande valor, ela traz grandes, benefícios, tanto na obra do Senhor, quanto na nossa vida particular, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Então, irmãos, para isso, a gente tem que ter unção do Espírito Santo. Saber que quando vier a luta, a dificuldade, a gente tem que elevar, os nossos pensamentos, mesmo que seja por fração de segundo, que pelo jeito aqui ela não teve tanto tempo de orar, mas um minuto que você leve o pensamento ao Senhor, Deus entra com providência, irmãos. A gente toma a atitude certa, e evita de acontecer o mal maior. E aqui, irmãos, o tempo está terminando, o tempo da pregação. Aqui a palavra vai dizer que quando ela falou para Nabal o que tinha acontecido no outro dia, Nabal ficou em estado de choque, que ele ficou paralisado. E depois de uma semana, o Senhor Deus, o feriu e o matou. E depois que Abigail ficou viúva, Davi tinha ficado tão maravilhado com a atitude dela, que quando ela já estava viúva, depois que passou o tempo ela já estava viúva, Davi pediu ela em casamento, e ela aceitou, então, para você ver que a atitude dela serviu de benefício até mesmo para ela, porque ela não ficou uma viúva desamparada. Quando ela ficou viúva, Davi foi lá e pediu ela em casamento, que a palavra sempre fala que as viúvas tinham muita dificuldade naquela época. Davi pediu ela em casamento, e ela foi ser esposa de Davi. E quando Davi teve que fugir para Gate, levou ela consigo, e ela também, mais depois, passado um tempo, ela deu à luz a um filho, que chama Quileabe, mas em 1 Crônicas também era chamado por Daniel, ele tinha conhecido por esses dois nomes. Então, irmãos, veja que daí ela teve um filho, que Deus abençoou ela com um filho no novo casamento. Então a atitude dela, num primeiro lugar, salvou a vida daqueles homens inocentes que trabalhavam para o seu esposo na época, Nabal. Salvou de certa forma a vida de Davi, que ia fazer uma grande injustiça, ia pecar contra o Senhor. E depois aquilo refletiu até na própria vida dela, que depois na sua viuvez, Davi aceitou ela como esposa, ela deu à luz a um filho, e teve uma família reconstruída, irmãos. Então, irmãos, nós temos que fazer sempre o certo, não buscando o nosso benefício, mas pode ter certeza que aquilo que a gente faz de certo, na presença do Senhor, na nossa família, lá fora, ajudando o próximo, você pode ter certeza que a recompensa na nossa vida vem do Senhor, irmãos. Vem da onde a gente menos imagina. Não é porque você ajudou uma pessoa, que aquela pessoa depois vai te ajudar. Você pode ajudar aquela pessoa, se a pessoa for uma pessoa ingrata, ela vai te virar as costas, e às vezes até te fala mal, mas Deus prepara outro para te ajudar no momento oportuno. Deus prepara uma bênção para você, irmãos. Então, irmãos, que a gente possa ficar com essa palavra no nosso coração, de sempre procurar fazer o melhor, na obra do Senhor, sempre pedir, Deus na nossa vida, porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo habita em nosso coração. Vai ter a oração daqui a pouco, a gente possa orar e com fé pedir, irmãos, porque a fé é o que faz o diferente do dar certo e do dar errado. Aquele que tem fé, você pode ter certeza que ele conquista o que ele quer, porque ele não olha para a luta, para a dificuldade, ele olha para o Deus que ele serve. Ele sabe que ele vai conseguir, porque Deus é com ele. Então, irmãos, que a gente possa orar com fé, pedir mais Espírito Santo na nossa vida, mais unção, mais autoridade do Espírito Santo, para que a gente possa ser um vaso usado por Deus, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, e principalmente na obra do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.